Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Mundo de Renda. Tudo bem com vocês? Espero que tenham ido bem de carnaval. Agora o ano oficialmente começa aqui no Brasil, né? E estamos juntos aí nesse ano, vamos ajudar a entender cada vez mais esse mundo aí dos ativos geradores de renda, dos fundos imobiliários, dos FIINFRAs, FIAGROS. E contem comigo aí para o ano inteiro estar junto com vocês aí fazendo as análises e discutindo com vocês aí a situação do mercado, beleza? Para começar aqui oficialmente, né, o ano, eu escolhi trazer esse ativo que eu ainda não tinha falado sobre ele, que é o VILG 11, que é o fundo de logística da Vinci. Vocês vão entender por que eu escolhi ele está bastante em voga aí nos meios de comunicação por conta de uma situação que, infelizmente, está começando a se tornar comum e acende um sinal de alerta para todos nós investidores. Né? O maior locatário dele, que é a Tokstok, não pagou o aluguel do mês de fevereiro e ele imediatamente entrou com uma ação de despejo. Tá? A Tokstok hoje corresponde, se não me engano, a 14% da receita desse fundo. Aí. Ela aluga um ativo inteiro deles e não houve pagamento. E na esteira aí já da Tokstok a gente pode ver outras seleções dessa matéria aqui, por exemplo, a Marisa, loja de Marisa também, que é uma empresa aberta. A Tokstok não é aberta, né? Para quem não sabe, a Tokstok é uma varejista de mobiliário, tá? De imóveis. A loja de Marisa também dando calote em fundos imobiliários, parando de pagar aluguel, contratando empresas para reestruturação de dívida. Aí nós temos aí agora a Tokstok também, que logo depois que o fundo solta esse fato relevante falando do tá propondo ação de despejo, já vem as notícias pipocando de que ela está em vias de pedir recuperação judicial. Americanas, que vocês já sabem o que aconteceu, tem vídeo aqui no canal, vou colocar um card aqui em algum momento do vídeo para vocês relembrarem. Tá com um grande problema aí também, pedindo recuperação judicial. E tem outros exemplos aqui, a Light, que é uma concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro, também com problemas, com endividamento muito alto. Temos a Livraria Cultura entrando em falência. Então, assim, essa Selic a 13,75 vai começando a trazer suas vítimas, tá? E essas vítimas estão bastante concentradas no setor de varejo, varejistas que têm um endividamento um pouco mais alto. Né? Então, e quem sofre mais com isso no mercado de fundos imobiliários são justamente os fundos de logística, tá? Que tem como locatário aí, grande parte desses locatários são varejistas, né? Que precisam ter os centros de distribuição para fazer a logística do seu estoque, da entrega das suas mercadorias. Então, o que outrora era o setor dentro dos fundos imobiliários mais seguro, né? Muita gente concentrou bastante em fundos de logística, principalmente por conta da pandemia, que cresceu muito a procura, a demanda, o valor do metro quadrado. Foram fundos que não pararam de entregar bons rendimentos, mesmo nos momentos mais difíceis da pandemia. Muita gente concentrou seu portfólio em fundos de logística, que eram, de fato, o setor mais seguro, né? Naquele momento macroeconômico. Agora eu proponho que vocês, quem fez isso, faça uma reflexão. Acho que é hora de diminuir um pouco, se você está muito concentrado no setor de logística, é hora de diminuir um pouco a sua exposição. A gente já tem notícias do KNRI, que é um híbrido também, que eu também já fiz vídeo aqui no canal, que tem como locatário lá a Lojas Marisa, né? Também sofrendo calote, na parte lá do seu galpão, na parte de galpão logístico, sofrendo calote da Lojas Marisa. Então, assim, quem está muito concentrado em logística, preste bastante atenção nesse momento macroeconômico, tá? Que vai ser um momento difícil. Os corpos estão começando a boiar por aí, né? E é isso. E eu selecionei aqui o Vilg para a gente trocar uma ideia sobre ele, entender os impactos. Para quem te pegar o gráfico aqui de 5 dias, não, foi um pouco menos. Momento da divulgação aqui do fato relevante, que eu até selecionei para vocês aqui, ó, sobre o ajuizamento do despejo, né, por falta de pagamento da Tokstok, foi no dia 15 de fevereiro.
Vamos pegar aqui, o fundo estava negociando a R$ 90, ele caiu imediatamente aqui quase 4%. Que é dessa que eu acho um pouco exagerada, tá? Porque aconteceu, porque o inadimplemento e o despejo é curso normal da ação do fundo imobiliário, né? A gente tem que entender que a gente vai passar por momentos assim, e o que a gente tem que avaliar é nesses testes de fogo como a gestão ela se comporta. E ponto positivo já diretamente para 20 é que imediatamente que ocorreu o atraso no pagamento da Tokstok, ela obviamente deve ter feito algum tipo de cobrança amigável, e o aluguel provavelmente ele é devido nos primeiros 5 dias úteis do mês, né? Então até o dia 5, né? Teve uma cobrança amigável ali, e quando essa cobrança amigável com certeza sentiu que, olha, o buraco é mais embaixo, não foi um problema operacional, não foi um esquecimento lá dentro, porque acontece, tá, gente? É difícil pensar, mas acontece. Essas empresas não são tão bem estruturadas assim. Quando percebeu que o problema era um problema muito mais grave, o fundo, na mesma hora, acionou o judiciário, já pediu o despejo da Tokstok. Isso foi bastante importante, porque caso ela venha de fato, já tem notícias que ela está contratando empresas para estruturação de dívida e tudo mais, caso ela tenha algum tipo de recuperação judicial no caminho, de repente o fundo já conseguiu despejar a Tokstok, entendeu? E isso também é uma forma de ter a ação de despejo ajuizado, também é uma forma de pressionar de que, opa, você está priorizando alguns pagamentos aí, você vai ter que priorizar aqui, senão você vai perder esse centro de distribuição importante, que é um centro de distribuição bastante importante, tá? Eu vou mostrar para vocês qual é o centro de distribuição. Na minha opinião, já adiantando aqui, dando spoiler, é o melhor imóvel do fundo da 20. Então eu acho que ele não vai ter nenhuma dificuldade em realugá-lo, tá? E muito provavelmente ainda por um preço de metro quadrado maior do que o que a Tokstok pagava. Porque esse é um contrato antigo, lá de trás, de antes da pandemia, provavelmente, e depois da pandemia teve um reajuste de metro quadrado muito grande ali nessa região, que é a região de Extrema, que é no estado de Minas Gerais, que é hoje o Leblon, né? É o Itaim Bibi dos imóveis logísticos. Então, não vai ter dificuldade e ainda vai conseguir aumentar o valor de metro quadrado, na minha opinião. Tá? Vou trazer aqui um pouco aqui do Vigo para vocês. Vou trazer o gráfico dele aqui de um ano. É um fundo que está negociando muito próximo das mínimas de um ano, né? Por conta desse problema aí, desse estresse por conta da Tokstok. Ele vem entregando nos últimos 12 meses um dividend yield aqui de 9,50, tá? Houve uma queda aqui bastante acentuada a partir do mês de fevereiro nele, ele estava aqui na faixa dos 94, ele caiu aqui já quase 7%, vem caindo muito. O setor de logística como um todo vem caindo muito, né? Depois do problema da loja americana, as pessoas se ligaram nessa questão macroeconômica que eu já falei para vocês no início do vídeo. Então reduziram a sua posição em setores logísticos, até porque, por exemplo, o LVBI, o XPLG, ambos têm vídeo no canal também, vou deixar o card aqui, já mostraram que, opa, a gente tem lojas americanas aqui, a gente vai, como é que vai ser essa distribuição de rendimentos sem as lojas americanas. Então, nesse momento, já começou essa redução de alocação do setor de logística, e até então a 20 não tinha nenhum locatário com esse problema, e agora apareceu o primeiro locatário, justamente o locatário com maior peso no faturamento do fundo, né, nas receitas do fundo. Tá bom? O fundo está sendo negociado aqui com 21% de desconto do seu valor patrimonial, um desconto bastante considerável. Ele tem uma liquidez de média diária excelente, né? Um fundo grande, vocês vão ver um fundo com mais de 1 bi, de 2,2 milhões. Então não tem nenhum problema de montagem, desmontagem de posição. Um número grande de cotistas aqui, quase 160 mil cotistas. O último rendimento dele foi 67 centavos. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar um pouco para vocês o que está rolando com esse fundo também, além do problema da Tokstok, tá? É um fundo, como vocês estão vendo aqui, ele vinha distribuindo 72 centavos religiosamente, caiu para 70 em dezembro e agora 67. Ele divulgou para o primeiro semestre desse ano, aí, lá no relatório de dezembro, uma nova faixa de distribuição de rendimentos, que, se eu não me engano, é entre 0,66 e 0,72. Por quê? Aqui no final do ano,
dois locatários saíram, tá? Saíram, pediram rescisão do contrato, saíram e os imóveis estão vazios. Então, somado a todo esse imbróglio aí da Tokstok, ainda temos esse problema de que o fundo já iria passar por esse teste de renovação de locatários e tudo mais. Ele tinha uma concentração. Eu vou deixar eu falar um pouco mais para frente sobre isso, que a gente ilustra melhor lá no relatório gerencial, tá? Vamos lá, patrimônio líquido do fundo aqui, 1,7 bi praticamente, um fundo grande. Bom, vou para o relatório gerencial dele aqui. O relatório gerencial, a primeira coisa que eu quero falar é que ele é sobre o mês de janeiro, né? E quando eles soltaram esse relatório gerencial, que foi no dia 7, ainda não tinha tido problema da Tokstok. Então aqui não fala nada da questão da Tokstok, tá? Eu vou somar isso ao fato relevante e vou tentar traçar aqui algumas perspectivas de distribuição aqui do fundo, tá? Lembrando que, mais uma vez, leiam o relatório gerencial. Esse nosso canal aqui ele tem um cunho meramente educativo. A gente não faz recomendação nem de compra nem de venda. A gente analisa o ativo aqui junto com vocês e vocês gostando do ativo ou não, aprofundem o estudo, decidam colocá-lo ou não em carteira. Tá? Que ele traz alguns destaques, né? Além dessa questão dos dois locatários que saíram e aumentaram muito a vacância do fundo, que a gente vai ver mais para frente, houve um fato relevante aqui no próprio mês de janeiro positivo, né, que ela está em acordo para vender um dos ativos dela, que é um CD lá em Porto Alegre, que é o CD Cachoeirinha, por 100 milhões. Tá? A venda ainda está condicionada às due diligence normais imobiliárias e a aprovação pelo CAD. Tá? Essa venda aqui, se acontecer, dependendo da forma de pagamento, ela pode ajudar ao fundo não cair tanto o patamar de distribuição que já está abaixo do ano passado. Né? Então, isso aqui pode ser um ponto que salve a distribuição de rendimento do fundo aqui a curto prazo. O fundo está com esse problema. O fundo, até final do ano passado, ele tinha muitos contratos por vencer agora em 2023. Então, a gestão estava tendo esse trabalho de renovação dos contratos. Estava tendo esse trabalho de gestão ativa. 2 locatários saíram, mas ele vem fazendo esse trabalho de tentativa de renovação e ele traz aqui duas notícias positivas. Ele conseguiu 2 renovações aqui, uma troca de locatário, e com isso 65% dos vencimentos vão passar só a ser a partir de 2026. Então, esse momento de muitos locatários vencendo o contrato ao mesmo tempo em 2023, parece que já está equacionado com a saída de alguns, né, com o aumento da vacância, e agora o fundo vai ter que correr atrás para diminuir essa vacância, e com a renovação e o rolamento do contrato de outros aqui. Né? Aí o vault do fundo, que é o prazo médio, né, dos contratos do fundo agora está em 4,2 anos, que é um bom vault. Aqui ele traz um pouco do cenário macroeconômico lá fora, a questão da taxa de juros do Fed, mostrando que está arrefecendo um pouco essas taxas de juros. Aqui a questão da troca da meta da inflação, do problema do risco fiscal, que a gente já está careca de falar aqui, mas é legal vocês pegarem, lerem, entenderem como está a cabeça do gestor para esse cenário. Tá? Aqui ele já destrincha um pouco as boas notícias. Né? Nesse ativo aqui no Airport Town Guarulhos 3, ele trocou os inquilinos, né? Saiu o locatário antigo, que era essa Transmagna, e foi substituído imediatamente, né, sem vacância, pela empresa Movi. Né? Então, com isso ele conseguiu também aumentar o prazo médio da carteira do fundo. E nesse ativo aqui, ele diz que foi mais ou menos nas mesmas bases, então não teve impacto na distribuição de rendimento. E no ativo Fernão Dias, que também é localizado lá em Extrema, que é essa localização muito boa, ele conseguiu renovar por mais 12 meses o contrato que iria vencer agora em março de 2023. Né? Além disso, traz aqui a notícia
da possível venda, né, da promessa de venda aqui de 100% do CD Cachoeirinha. Vamos aguardar aí o desfecho das due diligências imobiliárias, da aprovação do CAD, e ver também, porque ele não traz aqui informação de como é que vai ser a forma de pagamento. Né? Dependendo da forma de pagamento, vai ser uma receita extraordinária que vai poder arrefecer um pouco a queda no rendimento por conta tanto da vacância do fundo ter aumentado, né, que ele já tinha anunciado, e agora o problema da Tokstok. Tá? Aqui ele traz um pouco das obras que estão rolando em alguns ativos dele. Esse aqui é um ativo que ele comprou que estava em desenvolvimento, né? Teve alguns problemas aí de construção, eles trocaram a construtora, previsão para que termine as obras desse ativo no final do segundo tri, mas o fundo já está fazendo jus já há um bom tempo a uma RMG de 8,5 de cap rate. Não um cap rate excelente, mas ok, enquanto está na fase de obra, e após a conclusão da obra ele ainda tem 2 anos desse cap rate para poder alocar o fundo, né? Alocar o ativo. Aqui um pouco da performance do fundo. A gente vê que em janeiro ele gerou 0,66 e distribuiu 0,67. E ele tem um resultadozinho aqui em caixa de 0,15, tá? Que também pode ser usado para amortecer essas quedas de rendimento aí que vão acontecer por conta desse eminente despejo aí da Tokstok, tá? O que pega aqui nesse fundo? Ele tem uma despesa financeira alta, tá? Fruto de alguma alavancagem que ele fez aqui. Como ele não traz isso detalhado no relatório gerencial, a gente tem que olhar os relatórios antigos para entender de onde vem essa despesa financeira, tá? Mas você vê aqui que ele gerou como resultado 0,85 por cota, né? Ele tem a taxa de administração, né? E o que está pegando aqui mesmo é essa despesa financeira aqui, pagamento de juros de algum ativo que foi adquirido de maneira alavancada, tá? Você vê agora que justamente essa queda, né, no patamar da distribuição de rendimentos, 0,72 chegando a 0,67 agora em janeiro, e vai cair novamente em fevereiro por conta da inadimplência da Tokstok, tá? Aqui ele fala um pouco da estimativa da gestão, do rendimento, ele diz que vai manter entre 0,65 e 0,72, conforme ele conseguisse trabalhar a vacância nesses 2 imóveis aqui, que é no Fernão Dias e no Caxias Park, tá? E agora a gente tem a questão do inadimplemento da Tokstok, que a gente vai ver que é 14% da receita do fundo. Eu acho, tá, fazendo uma conta de padaria aqui, que o rendimento do fundo vai vir na casa aí até que tire-se a Tokstok volte a pagar, coloque-se um novo locatário lá. Eu acho que vai vir em torno de 0,57, 0,60 esses rendimentos aqui para o futuro, tá? Realmente agora é um momento, um teste de fogo para a gestão. Vocês podem ver muitos desafios aí à frente do fundo, né? Aqui é um pouco de rentabilidade da cota e tal, papapá. Ela vem vencendo aqui o IFIX, né? E o CDI líquido desde o seu IPO. É um fundo que vem entregando um resultado ok, né? 150% do CDI líquido no período não é nada mal. Aqui a questão das liquidez, volumes de negociação que nós já falamos. Aqui tem um pouco aqui de obrigações financeiras, ó, que a gente pode ver um pouco da alavancagem, tá? É uma alavancagem pequena na frente ao patrimônio do fundo. Aqui a gente está falando deve ser por volta de 13% aqui a alavancagem, por aí, 18 é 10, tem mais aqui 8, 15% aqui de alavancagem, mais ou menos, né? Deixa eu ver se ele traz mais alguma informação aqui sobre essa alavancagem. São as obrigações financeiras. Aqui, ó. São CRIs para aquisição de ativos imobiliários, né? do Castelo Business, do Fernão Dias. Vencimentos bastante dilatados, né? Com taxas, hoje taxas até boas, né? Dado o estresse nas taxas que deram aí. E apenas 3,2% disso tudo aqui
tem vencimento em 12 meses, né? Todo esse volume aqui tem vencimento em 12 meses. Então, é uma dívida de bastante longo prazo, isso não deve preocupar a gente nesse momento, nesse ano, tirando, exceto o tamanho da despesa financeira do fundo, né, que está acabando prejudicando um pouquinho o resultado do fundo, como eu mostrei para vocês na DRE. Indicadores operacionais, a gente vê que o aluguel, a receita média com o aluguel médio do mercado, ela tá em linha, né? O VILG está aqui com 22,1 reais metro quadrado, enquanto o mercado está 21,1. E a taxa de ocupação média está um pouco melhor que a do mercado, mas aqui nesse gráfico a gente vê exatamente esse momento aqui em outubro, que aumenta bastante a vacância do fundo, né? Aumenta 10% a vacância do fundo, que é algo que fez o patamar de distribuição cair tanto. Questão de inadimplência está até negativa, né? Ela está recuperando valores inadimplidos, então está ok. Aqui um pouco sobre o portfólio, né? Como a gente vê aqui, ó, 14% stock, né? Então, esse é o impacto que a gente vai ter aqui na receita disso aqui, pelo menos a curto prazo. E você vê que Magazine Luiza, Privalia, Boticário, tudo isso aqui varejista, né? Então, tem que abrir o olho mesmo. A maioria dos contratos são típicos, 20% só atípicos. Eu gosto do mix 50-50. Grande parte dos imóveis em Minas Gerais, nessa região de Extrema, muito boa. São Paulo também muito bom. Os imóveis, uma diversificação legal geográfica. Aqui no mapa do Brasil. Aqui a questão do vault da carteira. Ainda temos aqui 14% vencendo em 2023, então a gestão ainda tem um trabalho de formiguinha aqui de fazer rolar esses contratos, não deixar não deixar o imóvel ficar vacante. A maioria das renovações aqui por IPCA, a grande parte delas ocorre em abril, tá? E vamos lá. Esse aqui é o imóvel da Tokstok, tá? Que é o que provavelmente vai ficar vacante aí com despejo. É um imóvel excelente, uma região excelente. Na minha opinião, o melhor imóvel do fundo, inclusive, tá? Aqui ele traz todos os imóveis, né, falando qual parte que está. Esse aqui é um imóvel que está sofrendo também com a vacância, está só com 36% alugado. Esse imóvel aqui do Caxias Park, eu já visitei ele pessoalmente, né, a trabalho. O problema é que ele é numa zona muito próxima de favelas, ele é bem complicado de alugar, tá? Esse aqui eu acho bem complicado de alugar, porque ele é numa zona, ele passa no meio de uma favela para você poder entrar nele. O padrão construtivo dele, a questão de piso não é muito boa. E ele tem aqui o Fernão Dias também, que tem 82% de ocupação, tem uma vacânciazinha, que eu acho, sou mais otimista que ele vai alugar rápido isso aqui, porque a localização dele também em Extrema, em Minas Gerais, é muito boa, tá muito demandada. Esse é o que vai ser vendido, né, que é o CD Cachoeirinha, tá alugado aqui para o Grupo Fenza, que é da Coca-Cola. E aqui tem todos os outros, eu não vou passar por todos, né? Os outros estão 100% alugados, estão sem vacância. Mas é legal vocês entenderem aqui. Aqui tem uma vacânciazinha aqui no Rodovia Castelo Branco também, que eu acho que ele tem possibilidade de alugar isso rápido, que é uma boa localização, São Paulo. Aqui uma vacânciazinha mínima no Airport Town, no Aliança Parque também, em Belém. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, por favor, manda aqui nos comentários que eu tento responder todo mundo. Por favor, se gostaram, curtam, joinha aí no vídeo. Isso ajuda muita gente ao vídeo ser divulgado para cada vez mais pessoas. Se inscrevam no canal. E é isso, galera. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu, um abraço e tchau.